O que dá mais potência, kit 4mm ou kit 190? O que dá mais potência, kit 4mm ou kit 190? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. É o seguinte, primeiro passo aqui para a gente entender o que dá mais potência, se é realmente o kit 4mm ou se o kit 190, tá? A principal diferença entre os dois está no diâmetro do pistão, certo? Ou seja, o kit 190 ele tem um diâmetro de pistão maior do que o kit 4mm. Quando a gente fala 4mm, tá? Seria um 4mm maior do que o original. Um exemplo, o Standard, aqui no caso eu estou dando exemplo da CG 150, o Standard da 150 é 57.3. Então, 4mm a mais seria 61.3. Então, eu tenho um pistão 4mm a mais. Quando eu coloco um pistão 4mm a mais, eu aumento a cilindrada do meu motor, porque eu altero aqui o diâmetro aqui do cilindro, certo? Alterando o diâmetro do cilindro aqui para colocar o pistão maior, eu estou aumentando a cilindrada do meu motor, certo? Então, quando eu coloco o pistão 4mm, eu estou aumentando a cilindrada. E eu vou passar a ter na 150, 170 cilindradas. Quando eu coloco eu falo assim, eu quero colocar um kit 190. O que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo que eu vou colocar algo que vai elevar a cilindrada da minha moto para 190 cilindradas, beleza? Então, a principal diferença entre os dois está na cilindrada, tá? No quanto um vai aumentar a capacidade cúbica do motor, tá? Que é aqui entre diâmetro do pistão, certo? E curso do virabrequim. Só que se a gente mantém o curso original, só está colocando aqui um 4mm seco ou um 190 seco, a gente só vai aumentar a cilindrada pelo diâmetro do pistão. Então aqui no 4mm a gente vai ter 170 cilindradas e no kit 190 a gente vai ter aqui 190 cilindradas, beleza? O kit 190 usa um pistão 64,5, beleza? Principal diferença, Otávio, então o que dá mais potência, o 4mm ou o 190? O que eu menciono para você é que depende. Por que depende? Depende muito de como vai ser montado esse kit. Como assim, Otávio? Quando a gente fala de kits, não adianta eu ter uma cilindrada maior, tá? Aqui são dois exemplos. Aqui eu tenho uma cilindrada menor, aqui eu só estou com pistão 4mm, certo? Vou até pegar aqui o cilindro, só para ficar bacana aqui para entender, que é o seguinte, eu fui lá no meu cilindro original, retifiquei, aqui não está retificado, mas retifiquei e coloquei esse pistão aqui, 4mm maior. Então eu passei a ter 170 cilindradas. Aqui eu tenho 190 cilindradas, um pistão maior, certo? Ó, a diferença, se a gente pegar um pistão para o outro, a gente já vê a diferença aqui. Só que aumentar a cilindrada não é sinal de resultado no motor, certo? Por isso que você vê assim, eu tenho 4mm que dá pau no kit 190, quiçá até no kit 70, tá? Por que isso acontece? Porque depende da eficiência que esse kit está tendo. Como assim? Quando a gente fala de eficiência, por que eu falei que depende a potência de um para o outro? Se a gente pegar e só montar, tá? Se eu pegar um 170, um 4mm, montar na minha 150, pegar um kit 190 sem fazer nada, sem acerto nenhum, é bem provável que o seu 4mm vai ter mais potência do que o seu 190. Por que isso acontece, Otávio? Não era para o kit 190, por ser maior o diâmetro do pistão, não era para ele ter mais potência? Depende muito do aproveitamento térmico, ou seja, do combustível, da queima do combustível aqui dentro. Quando a gente fala disso, eu estou mencionando para você sobre taxa de compressão. Por quê? Um kit 4mm ele vai elevar a taxa de compressão do motor. Um exemplo, original 9,5, vai subir para próximo a 10 de taxa, 10 e pouquinho de taxa. Certo? Quando eu coloco um 190, na maioria, tem alguns kits 190 que vão vir com 8.8, alguns vêm com 9, outros vêm com até menos taxa do que isso. Só que isso é ruim. Por quê? O que reflete a taxa de compressão dentro do motor? A taxa de compressão aqui dentro, tá? É esse momento que o seu pistão está subindo, certo?
Ele sobe e desce. Então, esse momento, o pistão, quando ele sobe aqui, ele vai comprimir, certo? O pistão está aqui embaixo, ele vai comprimir a misturar combustível aqui dentro. Quando ele comprime, o que vai acontecer? Vai elevar a temperatura e a pressão. Quando eleva a temperatura e a pressão, eu vou ter a combustão aqui. Então, dependendo, claro, do combustível que eu uso, aqui a gente está mencionando sobre a gasolina, tá? Uma taxa de gasolina. O que acontece? Quanto maior a taxa, maior o aproveitamento do combustível até a resistência desse combustível. Como assim? Porque cada combustível tem uma certa resistência. Tem um combustível que vai resistir a uma determinada taxa de compressão e outro não vai resistir a uma determinada taxa de compressão. Um exemplo, se eu pego a gasolina comum e coloco a 12,5 de taxa, esse combustível não resiste a essa taxa. Ele se autodetona quando o pistão está subindo aqui, ó. Quando o pistão começa a subir aqui, ó. Quando ele começa a subir, certo? Eu coloquei meu motor com 12,5 de taxa. Então, quando o meu pistão ele começa a subir, ele vai começar a aumentar a taxa de compressão, à medida que ele vai subindo até chegar na taxa de compressão que eu coloquei, teoricamente, tá? Porque a gente fala de taxa estática, mas também existe taxa dinâmica, mas só de entendimento aqui, tá? Então, o que acontece? Começa a subir o pistão, ele vai começar a comprimir a mistura. Só que se eu uso gasolina comum a 12,5 de taxa, antes que chegue a essa taxa de compressão, o combustível ele se autodetona. Então, acontece detonação dentro da câmara de combustão e automaticamente isso vai gerar quebras no meu motor, beleza? Então, quando a gente fala de combustível, a gente precisa ter um termo de aproveitamento térmico desse combustível, porque o princípio do funcionamento do motor é transformar o quê? Energia térmica em energia mecânica. A energia térmica é aquela explosão controlada que eu tenho dentro da câmara de combustão que vai fazer movimentar o meu pistão e a biela e o virabrequim, ou seja, o meu conjunto rotativo aqui, ó, vai fazer ele se movimentar, ou seja, transformando essa energia térmica aqui em cima em energia mecânica. Energia mecânica é essa energia de movimento das peças do motor, certo? Então, quanto maior o aproveitamento, certo, dessa energia térmica que eu tenho da câmara de combustão do meu motor, maior vai ser a potência teórica aqui no motor, certo? Por quê? Porque eu tenho um aproveitamento do combustível que eu estou usando ali. Por isso que em alguns casos, o kit 4mm, ele vai se sobressair do kit 190, mesmo o kit 190 tendo um pistão maior, uma cilindrada maior, uma capacidade cúbica aqui no motor maior. Por quê? Ele é maior, é um diâmetro maior do que aqui. Então, teoricamente, se eu olhasse nessa métrica de cilindrada, o 190 seria melhor, mas depende muito desse quesito de aproveitamento térmico que eu tenho no motor, tá? Isso aqui, claro, o kit 4mm, mesmo com a taxa assim mais elevada, uma taxa de 10, tá acima de 10, e o daqui com a taxa, um exemplo, com abaixo de 9 de taxa, eu tenho perda de resultado, o 4mm vai ser melhor, vai gerar mais potência, mas, um exemplo, se eu monto um pistão, um pistão muito grande, montei um pistão lá 80 na 150 e eu tenho 8 de taxa, não quer dizer que o 4mm vai ser melhor, beleza? É só para a gente entender aqui. Por quê? Porque aí nesse ponto a capacidade cúbica que eu coloquei aqui é muito grande. Aí o torque que é gerado vai ser gerado uma potência muito maior do que um 4mm. Aqui o 4mm se sobressai por conta da pequena diferença em cilindrada. Aqui a gente está falando em 170, aqui a gente está falando em 190, beleza? Então a diferença de cilindrada ela é muito pequena. Ela não é uma diferença muito absurda. São 20 cilindradas de diferença, tá? Por isso que eu tenho um aproveitamento térmico maior aqui no 4mm e isso vai fazer com que eu gere mais potência, tá? Eu gero um resultado melhor do que o kit 190, beleza? Mas Otávio, então o 4mm gera mais potência que o 190? Depende. Por que depende? Eu mencionei se eu pegar totalmente original e montar. Eu peguei um 4mm, cheguei original e montei. É bem provável que se o seu cabeçote da 150 for original, tudo originalzinho, você colocar um 4mm, a taxa vai passar ali de 10 um pouquinho, certo? Agora, se eu pego um kit 190, depende muito da marca que você está pegando, tá? Mas dependendo da marca, vai vir um kit lá com alguns com 8, 8,5, alguns com 9, uns vão prometer 10,5 de taxa, uns falam que vem com 10 de taxa, tá? No kit 190, então depende. Por que depende? Depende da montagem que vai ser feita e da taxa que você vai colocar. Se eu pegar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar esse 190 aqui, esse kit 190,
e o 4 milímetros, colocar 10 de taxa no 4 milímetros e 10 de taxa no 190, o que vai acontecer? Qual vai gerar mais potência? Se eu não fazer nada, não mexi em cabeçote, combustível e gasolina, não mexi em mais nada no motor, é claro, só fiz a regulagem do motor. Mas ambos os motores têm a mesma configuração, a diferença está na cilindrada. O que vai se sobressair é o kit 190. Por quê? Porque a taxa de compressão está igual ao 4 milímetros. Então aqui vai se sobressair porque eu tenho mais cilindrada, beleza? Então esse aqui vai gerar mais potência. Por isso que depende na hora da sua montagem, depende do acerto que você vai fazer. A principal diferença na perca de resultado do kit 190 é a baixa taxa de compressão. Quando eu começo a elevar a taxa de compressão, colocar um exemplo, 10 aqui, 10 aqui, o 190 vai andar mais. O 190 vai ter um resultado melhor, vai gerar mais potência. Ah, Otávio, beleza, como que eu faço esse acerto aí? Aí você pode fazer de várias maneiras. Se eu pegar o kit 190 aqui, ó, primeiro passo aqui, só para vocês entenderem o que eu estou mencionando, que é o seguinte, se eu pegar aqui, ó, todos os dois pistões são côncavos, tá? O pistão côncavo é o seguinte, ele tem esse rebaixo aqui nele aqui, ó, ele não é reto, tá? Aqui eu tenho um pistão reto, ó, só para vocês entenderem, ó, aqui é um pistão reto. Aqui é um pistão côncavo e aqui também é um pistão côncavo, mas a gente tem diferença no pistão côncavo aqui, ó. O que vai influenciar esse côncavo aqui da cabeça do pistão? Isso vai influenciar diretamente no volume da câmara de combustão, porque o que compõe a câmara de combustão do motor? Ela compõe, a partir do momento que seu pistão está em PMS, o que vai compor a câmara de combustão vai ser o seu pistão, certo? O volume que você tem no seu pistão, com o côncavo dele, certo? Com as cavas de válvula, com a junta, com a câmara de combustão, com a câmara do cabeçote, com as válvulas, com a vela, tudo isso compõe a câmara de combustão do seu motor. E a câmara de combustão ela é determinada pelo volume que eu tenho para me chegar na taxa de compressão. Então, o que acontece? Como que eu faço para mim acertar um exemplo? Eu quero subir a taxa de compressão desse kit 190. Eu posso simplesmente, um exemplo, montar com um pino cursado. Aqui, geralmente vai passar para baixo. Então eu posso montar com o pino cursado, ele vai subir e eu vou fazer um acerto. Outro detalhe aqui, o que eu ia mostrar, até esqueci aqui, já comecei a falar do pino cursado, é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui nesse côncavo aqui, ó, se eu encosto aqui na coroa do pistão, que é essa base aqui, certo? É a coroa do pistão e aqui é o centro do pistão. Se eu encosto o paquímetro na coroa do pistão, vou fazer aqui uma medição aqui em cima da mesa aqui, ó. Se eu coloco aqui, encosto aqui, ó, eu tenho aproximadamente ali, ó, 2,27 de profundidade aqui no côncavo aqui, certo? Se eu pego no 4 milímetros, eu vou ter aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, 1 milímetro, certo? Eu tenho aproximadamente 1 milímetro, ou seja, o côncavo aqui, ó, é maior do que aqui. Se o côncavo aqui desse pistão tivesse 1 milímetro também, ainda teria mais volume do que aqui. Por que ele teria mais volume, Otávio? Mesmo se os dois tivessem a mesma profundidade. A profundidade aqui é 1 milímetro, aqui é 2 milímetros, certo? Mesmo que esse pistão ele tivesse 1 milímetro só de profundidade, esse 1 milímetro aqui corresponderia a mais volume do que 1 milímetro aqui. Por quê? Porque o diâmetro do pistão desse 4 milímetros é menor do que o 190, certo? Agora, por esse aqui ter 2 milímetros de profundidade aqui, é mais volume ainda. Ou seja, eu tenho um volume muito grande aqui e tenho um volume menor, bem menor aqui, certo? É claro, aqui a gente não tem cava de válvula, aqui a gente tem. Mas mesmo assim, esse volume aqui dentro ainda é grande. Por isso que eu tenho uma taxa de compressão baixa, porque é um pistão muito destachado, certo? Um exemplo, se eu fosse montar com o pino cursado, para mim aumentar a taxa de compressão, eu tenho que ficar atento aqui, ó. Eu vou montar com o pino cursado, mas vou montar sem flange. Aí eu tiro na borda do pistão aqui, certo? Se eu pegar aqui na coroa do pistão aqui, ó, essa coroa do pistão aqui, eu tenho 3,62 aqui, ó, do primeiro anel até a coroa do pistão. Então, eu viso deixar aqui com, no mínimo, 2 milímetros entre o primeiro anel e a coroa do pistão. Então, eu poderia tirar aqui, ó, 1,5 milímetro praticamente aqui. Então, se eu coloco um pino de 2, é bem provável que vai subir 1 milímetro aqui. Se passa 2 milímetros, eu poderia tirar, mas aqui, a coroa aqui começaria a ficar muito fininha aqui, certo? Mas eu também consigo montar assim. Fazendo dessa forma, montando com pino cursado, eu consigo aumentar a taxa de compressão do kit 190, tá? Se eu pegar um exemplo, Otávio, se eu só tirar nessa coroa e deixar esse espaço menor, aí o que vai acontecer? Se você tem o curso original aqui do seu motor, se você tirar só na borda aqui, o pistão vai ficar mais para baixo. Aí você ainda continua tendo mais volume no motor, beleza?
Aí, para você acertar a taxa de compressão, você teria que elevar o pistão, colocando o pino cursado, elevar e tirar aqui na borda do pistão, na coroa dele. Vamos supor, se você tira 1 milímetro, você já vai aumentar a taxa de compressão. Aí é bem provável que você chegue numa taxa ali de 10,5 ali. Só que aí você vai ter ainda mais cilindradas. Se você coloca o pino cursado aqui, vai dar na casa aí de 200 e alguma coisinha, tá? 200 cilindradas ali. Então eu vou ter ainda mais cilindradas, só que eu vou ter mais resultado do que o 4 milímetros, cursando 190, beleza? Agora, e se eu não quiser cursar e quiser acertar a taxa de compressão do 4 milímetros? Aí é o seguinte, aí você vai ter que tirar, certo? Rebaixar no cilindro. Por quê? Você tem uma medida aqui, então eu vou rebaixar aqui e vou rebaixar aqui, para acertar a taxa, para chegar um pouco mais de taxa. Só que aí entra um outro critério. Aqui, ó, passa a correntinha de comando, certo? Se eu abaixo muito aqui, vamos supor que eu vou abaixar 1,5 milímetro e vou tirar meio milímetro no cabeçote, eu tirei 2 milímetros no total. A correntinha de comando ela vai ficar mais folgada. Por quê? Porque o cabeçote vai se aproximar mais. Então eu vou ter uma correntinha mais folgada, eu vou ter que fazer um acerto da corrente de comando. E às vezes tirando um elo não vai dar certo, às vezes tirando dá certo. Só que aí, ou se eu tirar e ela ficar muito apertada, não dá certo. E às vezes ela fica frouxa, talvez eu vou ter que fazer um tensionador diferente, certo? Então tem outras modificações que é um pouquinho mais enjoada de se fazer. Então a melhor maneira de você aumentar a taxa do 190 se vem muito destachado, ou retirar um pouco, tá? Para, um exemplo, sair de uma casa de 8 de taxa, 8 ponto alguma coisa de taxa, para subir para 9 de taxa. Não é muita diferença, mas já vai dar uma diferença boa no seu motor, de performance, de desempenho usando o 190, beleza? Ou você coloca o pino cursado, vai subir um pouquinho mais, você consegue extrair um pouco mais de taxa de compressão do seu motor. Tirando aqui uma certa quantidade para sem curso chegar na taxa de compressão com esse pistão destachado, aí você vai ter o problema da corrente de comando lá e você vai ter que fazer o acerto, adaptar uma outra corrente, ou seja, vai ter um trâmite aí mais complicado para você acertar a taxa de compressão de um kit 190. Outra possibilidade é o seguinte, é você utilizar, tá, um pistão pino 15, tá? Existem hoje no mercado, tá? Já existe hoje no mercado pistão para kit 190 taxado. Como assim? É um pistão que, depois eu vou mostrar o daqui, que é o seguinte, é um pistão que ele não tem esse côncavo, ou ele é reto, certo? Totalmente reto assim, ou ele vai ser taxado assim, ó, tem uma cabeça assim. Então, quando um kit 190, o pistão ele é desse jeito aqui, com a cabeça assim, eu consigo chegar em taxa de álcool, tá? Uma taxa bem alta ali, 12, 12,5. Agora, se ele tem uma cabeça reta assim, é bem provável que eu consiga chegar ali a 10, 10,5 de taxa tranquilamente num kit 190, beleza? Então, já existe no mercado pistão pino 14 para kit 190, que ele é cabeça plana, certo? Igual esse aqui, e também tem cabeça taxada, tá? Só que aí eu não sei se você vai encontrar um kit pronto igual esse aqui. Esse aqui é um kit pronto, tá? É um kit pronto que já vai com pistão, então ele é destachado. Esses pistões que eu estou falando para kit 190 é vendido separadamente. Você vai comprar um pistão e vai colocar ali no seu kit 190 ali para aumentar a taxa de compressão e ter mais resultado. Aí sim, quando você aumenta a taxa de compressão aqui, você tem mais resultado do que o kit 4 milímetros aqui nesse caso. Então, tem um pistão pino 14, a diferença está aqui, ó, pino, tá? O diâmetro da biela aqui, ó, o diâmetro do olho aqui em cima da biela, tá? Pino 14, quando eu falo, é esse aqui, tá? É o pino aqui que eu tenho, beleza? Deixa eu colocar aqui de uma forma mais fácil para mim, ó. Quer dizer que tem aqui, ó, uma medida um pouquinho... Deixa eu fechar, ó. Eu tenho aqui, ó, essa medida aqui, ó, para ficar mais fácil aqui, essa medida aqui é pino 14, certo? Então, o que acontece aqui? Essa medida vai ser a medida do pino aqui. Por isso que eu tenho um pistão para o kit 190 pino 14. Eu não preciso trocar a biela, certo? Se você quer colocar um pistão taxado no seu kit 190, é só você pesquisar. O Mercado Livre vai ter pistão pino 14, mas ele é taxado. Ou seja, ou ele é plano ou ele é cabeçudo, tá? Que são modelos de pistões. Esse aqui é o côncavo, esse aqui é o plano e esse aqui é o pistão cabeçudo, beleza? Então já tem esses pistões para você colocar no seu motor, no seu kit 190. Aí sim, mesmo tendo o curso original, você consegue ter mais taxa de compressão e ter mais resultado que um kit 4 milímetros, beleza? Outra possibilidade é você utilizar pistão de estrada, certo? Da CBX 200
ou XR200, ou usar da Bros ou HC 150, que o pistão ele começa ali, o standard com 63,5, aí tem 1 mm 64,5, 65,5 e por aí vai, as medidas do pistão. Só que a diferença é que o pistão tanto da CBX200, tá? Ou da XR200, ou do OHC, Bros ou OHC, o pino do pistão aqui, ó, é diferente, tá? Esse pino aqui é 15, esse pino aqui é 14. Então não tem como eu só pegar esse pistão da Bros ou HC ou o pistão da XR e colocar aqui no meu kit 190. Eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar trocar a biela. Tá? Aí nesse caso eu preciso desmontar o motor inteiro, trocar essa biela aqui. Já existe biela no mercado que ela tem o pino 15 aqui, modelo original. É só chegar e colocar, mesma medida, mesmo centro a centro, só que o pino aqui em cima é 15, o pino aqui em cima é 15. Aí sim eu consigo pegar e colocar um pistão da Bros ou HC, se eu quero uma taxa para o álcool, ou colocar um pistão de XR200 se eu quero ali uma taxa na gasolina, uma taxa de 10,5, 10,6, 10,7 ali na gasolina, utilizando um pistão de XR200 ou de CBX200. Aí eu posso fazer a retífica no meu próprio cilindro, não preciso fazer aqui o encaminhamento novamente. Por quê? Aqui eu consigo colocar 1 milímetro, aí eu posso pegar e fazer o seguinte, ó, aqui, essa medida aqui é 64,5. O 64,5 na XR vai ser 1 milímetro, então eu posso colocar aqui o 65. Eu posso colocar aqui o 65, que é o 1,5 mm da XR, eu posso colocar o 65, aí vai, eu posso fazer algumas retíficas aqui até 1 mm, posso fazer umas 2 retíficas aqui, aí você tem que analisar se a camisa não vai ficar muito fina, e fazendo retífica à medida que você vai precisando ali, mas aí você tem que ficar atento ali para não deixar a camisa muito fina aqui, beleza? Mas dá para você colocar e chegar numa taxa de compressão mais elevada para ter mais resultado do que o kit 4 mm, beleza? E outra saída é usar o pistão que é pino 14 mesmo, mas que ele seja igual aqui o da XR e igual ao da Bros ou HC, ou cabeçudo, ou assim, ó, plano, para você chegar numa taxa de compressão mais elevada do que o 4 mm. Aí sim, nesse caso, se eu tenho a mesma configuração entre um e outro, eu vou ter resultado nesse motor. O kit 190 vai se sobressair. Mas tudo também, é claro, depende. Quando a gente fala de mesma configuração, o kit 190 tem mais cilindrada e vai se sobressair, certo? Mas quando eu começo, o kit 4mm tem preparação de cabeçote, ele tem comando, o kit 190 é seco, mas tem taxa. Aí não vai resolver, kit 4mm vai andar na frente também. Então, por isso que eu mencionei que depende da preparação que é feita, do estágio que é feito nesses motores. Aqui no 4mm já tem pistão 4mm, igual o daqui que eu mencionei para vocês, ele é um pistão côncavo, certo? Mas já tem pistão no mercado também, onde ele é taxado, certo? É um kit 4mm que já é taxado, então eu consigo chegar a uma taxa bem mais alta, usar álcool, entendeu? Sem ficar rebaixando muito aqui. Porque eu posso ficar rebaixando aqui no cabeçote, só que eu tenho um problema da corrente de comando que eu mencionei para vocês. Ela vai abaixar, vai dar diferença na altura, ela vai ficar folgada, certo? Então eu tenho esses detalhes que eu tenho que se analisar. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, se você quer montar um 4mm ou um 190, se você não vai fazer acerto de taxa de compressão, opte em colocar um 4mm. Vai trazer mais resultado para você, certo? Por quê? Porque vai ter mais taxa de compressão, você vai ter um aproveitamento melhor, você faz um acerto lá bem tranquilo para rodar no 4mm ou no 190 também é bem tranquilo o acerto, tá? Para não rodar com falta, para não quebrar o motor, então você vai ter mais resultado. Agora, a partir do momento que você quer montar um 190 mais racing, um 190 que tenha mais resultado, aí é diferente. Aí eu vou aumentar a taxa de compressão do 190, vou colocar um pistão diferente no 190, aí eu tenho mais cilindrada, eu posso ter mais resultado no meu motor, certo? Lembrando que eu não consigo colocar aqui o pistão 190 aqui no cilindro original, certo? Por quê? Porque o pistão aqui, ó, se eu fosse fazer retífica aqui, acabaria esse copo de aço que eu tenho aqui. Então, você teria que fazer um encamisamento, certo? Você teria que fazer um encamisamento. Aí você poderia encamisar aqui com camisa da XR200, para colocar pistão da XR200, ou até mesmo colocar o pistão 64,5, pino 14 aí, sem trocar a biela, tá? Então essas são algumas saídas que você pode fazer para ter um kit 190 que tenha mais resultado do que um kit 4mm, beleza? Mas de tudo depende. Se você vai montar seco, é o que eu mencionei, vai com 4mm que vai ser melhor. Se você quer fazer uma coisa mais racing, mais pro, que vai ter mais resultado, vai com o kit 190, mas aí, o kit 190 também, uma preparação de cabeçote também vai ajudar muito, o alívio de válvula, um comando de válvula, um bom acerto,
aí vem escapamento, bom escapamento, todo o conjunto, tá? A preparação em si, ela não é só o aumento de cilindrada aqui, eu pegar e colocar um kit, um pistão 4mm, que é simples de colocar. Como assim simples? Eu pego o meu cilindro original, levo na retífica e mando retificar aqui para o pistão 4mm, beleza? E consigo colocar no meu motor. Vou ter resultado? Vou. Vai ter diferença em relação ao original? Vai ter diferença em relação ao original, sim, tá? Mas quando a gente fala de preparação, não é só simplesmente um aumento de cilindrada ou simplesmente montar um kit no meu motor. A preparação em si são pequenos detalhes que vão fazer total diferença no seu motor. É um acerto de taxa, é uma carburação mais acertada, é um bom comando de válvula, é uma boa preparação de cabeçote, ou seja, pequenos detalhes, a estrutura da moto também vai mandar, o peso do piloto também vai mandar ali. Então tudo isso vai alterar o resultado final. Então, falar que um kit anda mais que o outro é difícil, porque depende do que eu mencionei em tudo aqui para vocês hoje. Depende do acerto que você vai fazer. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aqui e comenta aqui para mim qual foi a sua experiência em usar um kit 190 e em usar um kit 4mm e qual trouxe o maior resultado aí para você. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.